propostas. Então, a gente vai buscar fazer um contraponto a esse retrocesso evidente que significa a candidatura do Aécio, né, como um candidato que expressa o neoliberalismo puro, ao mesmo tempo contra esse continuismo conservador da Dilma, que também leva a retrocessos e que é um social-liberalismo, né, porque também trabalha em torno das privatizações, também faz uma política econômica totalmente voltada para os interesses do capital financeiro, com algum viés social, né, de programas como Bolsa Família, como o ProUni. E o Eduardo Campos, que fica no meio do caminho, né, é um híbrido entre o PSDB e o PT, porque tanto é que em São Paulo e em Minas ele está com o PSDB, no Rio ele está com o PT. Os três estados mais populosos do Brasil, ele sequer tem um palanque próprio, o que demonstra que ele não é uma novidade, uma alternativa, né, mas realmente uma mistura aí desses dois. Então nós vamos nos postular como uma verdadeira terceira via, no sentido de que o PSOL é que apresenta um projeto político que é estruturalmente diferenciado, tanto do ponto de vista de mudar o regime político, né, o modelo político do país, como o modelo econômico, né? E aí a gente dialoga com um conjunto de propostas que vão no sentido, primeiro, de buscar uma verdadeira democracia, né, uma democracia real para o país, porque a nossa democracia está totalmente capturada pelo poder econômico, né, pelos grandes grupos financeiros e empresariais que simplesmente financiam os grandes partidos e transformam a campanha eleitoral numa grande jogada de marketing, né, e onde o poder econômico que tem a última palavra. E também, do ponto de vista econômico, buscando ir à raiz dos problemas que impedem o Brasil de atender as demandas do povo, demandas que vieram à rua com muita força em junho de 2013, por saúde, educação, transporte. Nós entendemos que essas demandas, esses direitos, eles não podem ser tratados como mercadorias, onde quem tem dinheiro para pagar recebe e quem não tem que se contentar com um serviço de péssima qualidade, como é o caso da saúde, da educação. No caso do transporte, quem não tem dinheiro sequer tem o direito de ir e vir no nosso país, né? Então nós entendemos que isso não pode funcionar assim, né? Que esses direitos têm que ser encarados como necessidades básicas a serem atendidas pelos governos, e vemos que isso é possível a partir dessas mudanças estruturais. Dois pontos fundamentais na economia que a gente entende que são importantes: a questão da dívida pública, né, que hoje está em 3 trilhões de reais, a dívida do Brasil, muito embora a gente tenha pago no ano passado mais de 700 bilhões de reais de juro e amortização, mesmo assim essa dívida só cresce. Então, a partir das conclusões da própria CPI da dívida pública, que foi feita no Congresso, inclusive capitaneada pelo PSOL, através do Ivo Valente, nós queremos aprofundar nas irregularidades que foram identificadas pela CPI através de uma auditoria. E o segundo ponto importante da economia é o que a gente chama de revolução na estrutura tributária, que significa inverter a lógica atual, que privilegia a tributação sobre o consumo e sobre o salário, e é extremamente leniente na tributação das grandes fortunas e da propriedade, né? Então, quem acumula grandes fortunas e grandes quantidades de propriedade paga proporcionalmente muito menos imposto do que o assalariado, do que a classe média, que tem o imposto de renda retido na fonte e, ao mesmo tempo, paga um imposto brutal em tudo que consome. Tá? Então a gente quer atualizar a tabela do imposto de renda, que está 60% defasada, desde 96 ela não é corrigida nem pela inflação, e queremos tomar um conjunto de medidas para aumentar a tributação sobre os bancos, sobre as grandes empresas e sobre as grandes fortunas, né? Eu, como titular da Comissão de Reforma Tributária, na época que eu era deputada, apresentei vários projetos de lei que estão lá tramitando, que dialogam com esses problemas, e um deles em especial é o que regulamenta o imposto sobre
as grandes fortunas, que é um imposto que está previsto na Constituição, até hoje não foi regulamentado, né? Então a gente está propondo que pelo menos fortunas acima de 50 milhões de reais, veja bem que não é fortuninha, é fortunão, né? Não é classe média alta, é realmente quem acumula grande quantidade de riqueza, a partir de 50 milhões comece a pagar uma alíquota de 5% ao ano. Com isso, pelos nossos cálculos, se poderia arrecadar cerca de 90 bilhões de reais ao ano, o que significa tudo que o Brasil gasta em educação num ano só. Então, se poderia dobrar o gasto com educação só com esta medida da regulamentação do imposto de grandes fortunas acima de 50 milhões, né? E tem um conjunto de outras que também são importantes, que tem a ver com a tributação dos bancos e das grandes empresas. Então, a partir dessas medidas, a gente quer se diferenciar dos outros candidatos que vão dizer que vão melhorar a saúde, a educação, mas que não vão dizer de onde eles vão tirar os recursos para melhorar, porque eles não vão melhorar, eles vão piorar. E eles têm um acordo entre eles, que eles não vão revelar na eleição, mas que os economistas deles revelam nos seus artigos, que é a necessidade de um ajuste em 2015, corte nos gastos públicos, alta de juros, porque eles trabalham com a lógica de conter a inflação a partir da alta do juro. Então, nós vamos nos diferenciar mostrando que tem que tirar dos de cima para dar para os de baixo. Uma política Robin Hood.